E aí, pessoal, mais uma aula de física, né? Ó, trabalhamos aí na eletrodinâmica, falamos de corrente elétrica, tensão elétrica, potência elétrica, resistência elétrica. Em seguida, falamos de alguns equipamentos, né? Falamos, por exemplo, dos equipamentos que são geradores, que têm a função de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. E falamos dos receptores. Receptores, ele transforma a energia elétrica que recebeu do gerador em outros tipos de energia, né? Falamos de resistor elétrico e agora vamos falar de capacitância, capacitor. Como nós podemos armazenar energia? Temos a bateria, energia química, mas e a própria energia elétrica? Os capacitores. Vamos lá então para a aula de hoje. São os capacitores. É o capacitor. Então, o conceito e as aplicações, né? Olha bem, os capacitores, também chamados de condensadores... Opa, o professor não testou a caneta aqui. Muito bem. Também chamados de condensadores, né? São elementos de circuito elétrico que têm a função de armazenar carga elétrica em forma de eletricidade, energia elétrica. Lembra que a bateria armazena energia química e libera, transforma essa energia química em energia elétrica. O capacitor, ele armazena a própria energia elétrica, para que ela possa ser utilizada posteriormente quando necessário. Aí tem um capacitor bipolar, que é dois polos, né? Geralmente são placas, etc. e tal. Bom, pessoal, aí fica assim... Olha, mas aí a gente sempre comentou aqui que tem a dificuldade de armazenar energia elétrica. A própria bateria ela é capaz de armazenar, mas tem esse problema. No caso do capacitor também, que os capacitores, eles são, assim, tem uma dificuldade muito grande de você poder produzir um grande capacitor. Capacitores enormes são caríssimos. Então, fica muito caro você construir capacitores, por exemplo, para armazenar uma cidade inteira. É praticamente uma coisa de louco, né? E a quantidade em dinheiro é enorme, então não tem como. Os capacitores são utilizados em equipamentos elétricos, tem também linhas de transmissões, etc. e tal, mas poucos capacitores, aí são enormes. Mas, geralmente, em sistemas, né, eletrônicos, por exemplo, o capacitor ajuda muito. Vamos lá, então. E ele tem essa capacidade, vamos lá, pessoal? Tem a capacidade de armazenar energia elétrica. Inclusive computadores, televisores, que a televisão antiga é necessário esperar ela descarregar, porque o capacitor demora a descarregar. Ele carrega, mas o descarregamento dele é muito demorado. Qual a diferença entre um capacitor e uma pilha, bateria convencional? Ambos armazenam energia elétrica, só que, no entanto, as baterias têm uma capacidade de armazenamento maior, porque armazenam em forma química, né, do que a dos capacitores, e sendo ideais para o uso, então, nos aparelhos elétricos de nosso cotidiano. As baterias. Já os capacitores, a velocidade de carregamento e descarregamento é bem alta, bem maior, sendo essa característica que os torna muito úteis em circuitos eletrônicos, tá? Eles demoram um pouco a descarregar, só que a bateria fica muito mais tempo, né, carregada, claro. Certo? Então, essa é a diferença entre os capacitores e as baterias, né? E eles são pequenos. Ali, ó, vários tipos de capacitores. Nós temos aqui esse formato, né? Um outro formato parecendo uma pilha aí, mas são capacitores por causa dessa letra F aqui, que é microfarad, tá? E as baterias aí é corrente, amperes, né? E tensão. Então aqui também tem a corrente, então tem a tensão de 35 volts e armazena em microfarad, a capacidade dele de armazenar carga elétrica. Tem um outro diferente aqui, os modelos. Então tem vários modelos, tá? São utilizados e tem os valores deles aí e as medidas. Esse aqui, 4.700 microfarad, esse aqui 100 microfarad e assim por diante, tá? Todos eles vêm a medida, você pode ler, né, analisar, e vem a tensão, tá aqui, ó, 35 volts, certo? Então, esses são os formatos de capacitores. Você vê que os resistores, geralmente,
ele parecido com esse aqui, só que tem uma entrada aqui e uma saída do outro lado. Os capacitores, a saída e a entrada são no mesmo lado, né? Então isso aí muda um pouquinho a ideia que nós temos. Parece um resistor, mas não é. E também por causa da medida. Resistor é medido em ohms, né? E aqui em farad, tá? Todo capacitor é formado por duas peças condutoras que nós chamamos de armaduras, tá? Sendo uma delas o seu terminal positivo e a outra armadura é o negativo. No caso do sair do mesmo lado, mas não estão ligados do mesmo lado, em placas diferentes. E elas são, essas armaduras no caso, podem ser cilíndricas, né? Essas peças podem ter diversos formatos, são formatos diferentes, né? Sendo os mais comuns placas paralelas ou cilindros coaxiais, como eu mostrei ali no desenho anterior. Independentemente do formato, elas são sempre separadas por um material dielétrico. Por quê? Aquelas duas placas, nós falamos sobre materiais dielétricos numa aula anterior, pessoal, olha bem. Numa aula anterior falamos material dielétrico, né, que é isolante, só que chega num ponto que a tensão vence ele. Então tem as duas placas e dentro tem um material dielétrico para armazenar aquelas cargas elétricas, para ficar armazenado ali dentro. Então o material dielétrico ele é muito importante. O ar poderia ser, mas tem outros materiais também até melhores, tá? Vamos lá então? Então lembrando que o material dielétrico é o material que está entre as armaduras, são isolantes, né? Por isso tem a capacidade de armazenar muitas cargas. Então, nós falamos aí, isolante elétrico, que impede a transferência direta das cargas entre elas, porque vai ter que ir carregando e vencendo. Quando a quantidade de carga consegue vencer, aí sim nós podemos passar, onde a corrente elétrica vai acontecer, né? Em questões de vestibular mesmo, do Enem, é muito comum que o material dielétrico do interior do capacitor seja o próprio ar. Mais fácil para calcular e tudo, mas geralmente tem outros materiais, tá? A estrutura de um capacitor cilíndrico. Nós temos terminais saindo aqui, tem uma armadura A, esse material azul aqui, e a armadura B de fora. Entre os dois tem que ter, no caso aí, o dielétrico, né? O material dielétrico está preenchendo aqui, ó, essa parte todinha aqui, para poder separar um do outro, correto? Então tem os terminais, ó, um positivo e outro negativo. Aqui tem as placas metálicas e o dielétrico separando uma placa da outra, ó. Então o dielétrico está numa cor diferente. Em volta você tem um alumínio para proteger toda essa parte aí e uma isolação plástica para evitar a gente, na hora de pegar nele, né, não tomar choque, né? O plástico é um isolante, é um bom isolante aí. O símbolo do capacitor são duas placas paralelas, ó. Lembra-se que o gerador nós tínhamos um maior e um menor. Se passasse aqui no caso, deixa eu colocar outra cor aqui. Se a corrente passasse para cá, isso aqui é um gerador. Se fosse para lá, era um receptor. No caso do capacitor, as duas placas, os dois tracinhos têm o mesmo tamanho, ó. Mesmo tamanho, tá? Isso diferencia. Aqui, ó, nós temos um tamanho pequeno e um grande. Isso diferencia gerador e receptor, é o sentido, e os tamanhos de um pequeno e um grande. E o capacitor tem os dois tamanhos iguais. Então aí você não vai errar, né? Nesse caso, você consegue direitinho olhar e saber que isso aqui é o símbolo de um capacitor, tá? Correto? Qual é o processo de carregamento desse capacitor? Olha, para carregar um capacitor, nós precisamos ligar os seus terminais, aqueles dois terminais colocados ali, aos terminais de um gerador, porque tem que ter uma diferença potencial. Você uma tomada, né, uma bateria. Assim que a conexão for feita, vai surgir uma corrente elétrica. Surge uma corrente elétrica, assim que houver a conexão. Ou seja, os elétrons começam a fluir, deixando uma das placas positivamente carregada, com escassez de elétrons, né? Os elétrons saem dali, e a outra negativamente carregada, com excesso de elétrons. Então, uma fica com escassez positiva, a outra com excesso de elétron negativa. Então, assim que a corrente elétrica surge, começa as duas placas
as duas armaduras, digamos assim, ficam carregadas, uma positiva, outra negativa. Como existe uma separação de cargas, vai surgir uma diferença potencial aqui dentro, ó, entre as duas placas, tem uma diferença potencial entre essas duas armaduras. Uma está positiva e a outra está negativa, tá? Quando essa diferença de potencial se igualar à força eletromotriz, que é do gerador, da pilha que estiver carregando, da tomada, né? O capacitor vai estar completamente carregado. Então ele vai carregando, aí ele carrega completamente. Então, pessoal, o capacitor, ele serve para carregar e manter a corrente elétrica lá dentro, tá? Então, as placas vão se formando, a corrente vai passando e vai carregando. Quando a tensão vai aumentando, conforme vai carregando as cargas elétricas vão ficando retidas ali dentro do capacitor, quando ele realmente está na mesma tensão, aí ele está completamente carregado. Aí é que ele carregou, certo? Então, vamos lá, dá uma olhadinha. Depois de carregado as armaduras e tem uma quantidade de carga Q total aí, uma positiva e outra negativa, as cargas não podem fluir através do material dielétrico. Elas ficarão ali armazenadas até que o capacitor seja utilizado ou descarregado. Se você utilizar esse capacitor, precisar dessa energia, você libera a energia do capacitor e aí ele descarrega, certo? Então, nesse caso, as cargas ficam lá. É importante que dois capacitores diferentes, mesmo quando ligados ao mesmo gerador, eles podem acumular uma quantidade de carga que é diferente entre si, tá? Então, se eles são diferentes, né, vai ter carga diferente, tem tamanho diferente, né? Nesse sentido, nós falamos que um capacitor que consegue acumular mais cargas para uma mesma diferença de potencial possui maior capacitância. Então, quem que vai dar a capacitância? Vai ser justamente o material que é feito, né? O material que é feito, o capacitor. E aí você percebe, na verdade, o seguinte, o que é que nós temos aí? A capacitância é a propriedade do capacitor de conseguir acumular cargas elétricas. Quanto maior a capacitância, maior essa capacidade que ele tem de acumular cargas elétricas numa mesma tensão. Inclusive, nós vamos assistir um videozinho aí com a professora Daisy, né, falando sobre os capacitores, ok? Olá, jovens! Aqui é a Prof. Daisy Lima e vamos para mais um Roboticando com Física. E hoje vamos falar um pouco de capacitores. Olha aqui as plaquinhas que eu trouxe com vários capacitores. Se liga aqui, olha só. Aqui eu tenho um multímetro analógico, ok? Aqui nós temos as pontas e aqui alguns capacitores, coloquei alguns tipos de capacitores para vocês darem uma olhada. E lembrando que capacitor aqui é um dispositivo capaz de acumular carga elétrica quando eu tenho aqui uma diferença de potencial estabelecida, ok? Então aqui a gente tem que ele tem essa medida de carga elétrica, ele é facilmente descarregado aqui e aqui a gente pode produzir o capacitor de forma simples, tá, pessoal? Com duas placas condutores paralelas e nós temos aqui no interior, né, como visto nas aulas de física, um isolante dielétrico. Mas professora, eu já abri e já vi muito capacitor em circuito. Como é que eu posso ver se o capacitor ele está funcionando ou não? Pessoal, vamos ver hoje então como é que nós podemos ver se um capacitor está ou não funcionando. Vou pegar aqui, ó, vou conectar o positivo aqui, ok? Vou conectar aqui, ó, a ponteira
negativo aqui, certo? E nesse tipo de capacitor, por exemplo, ele é polarizado, isso indica que ele tem polaridade, a perna maior do capacitor é positivo, a perninha menor é negativa, e a gente pode ver também, ó, indicado aqui no cantinho, ok? E aqui, pessoal, já tirei os capacitores da plaquinha. Para nós fazermos as medidas, você vai lá no multímetro e coloca na parte da unidade de medida do ohms, ok? Como é uma oscilação rápida para descarga, eu vou deixar aqui no pequenininho, ó, X100, ok? E vamos aí, se liguem aqui na oscilação da ponteirazinha, se ele oscilar, né? Porque ele está carregando aqui, descarregando, então o nosso capacitor, isso dá para fazer num circuito, ele está funcionando. Vamos ver aqui, ó, negativo. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vou pegar aqui, colocar no grandão, ok? Ó, positivo aqui. Opa! Viram? Olha só, houve aqui a descarga rápida. Vou pegar o outro aqui, ó, capacitor cerâmico aqui, ó. Ok? Vamos testar. Opa, viram lá, ó? Viu ele? Descarregou rapidamente, tá bom? E aqui vamos pegar mais um, olha só, para fechar. Esse aqui é de polaridade, deixa eu colocar aqui, ó, positivo. Segurar aqui. Professora, sua mão está na frente do multímetro, tô tirando, pessoal, olha lá, ó. Opa, virou oscilação? Né? Ele pegou e descarregou rapidinho. Então, dessa forma, jovens, vocês podem ver se um capacitor no circuito está funcionando ou não, ok? Até a próxima Roboticando com Física. Tchau, tchau! Bom, se você tem um capacitor, vai querer utilizá-lo, quer saber se ele está queimado ou não, né? Você usa o multímetro, que a professora Deise acabou de mostrar para você aí, e aí você testa ele direitinho. Então, vocês viram ali que realmente estavam funcionando, né? Estavam carregados, ok? Então, é um tutorial legal aí, talvez você, isso é baratinho, tanto capacitores desse aí como multímetros como esse são baratos, fácil se você quiser trabalhar e ter em casa fazer a experiência. Vamos lá então, continuando a falar de capacitores aqui. Olha bem, a capacitância, que é essa capacidade, capacitância é a capacidade de quanta quantidade de carga o capacitor pode ter sob uma determinada tensão, né? Então nós temos aí a capacitância eletrostática do capacitor, ela é calculada por essa relação. C é a capacitância, tá? Quantidade, né, de cargas que pode ter. A quantidade de carga é dividido pela tensão. Então, Q é o valor da carga total que foi armazenada em cada uma das armaduras, quando o capacitor está totalmente carregado. Você vê que a quantidade de carga é igual nas armaduras, porque se um elétron sai da placa positiva, ela está indo para a negativa. Então, faz com que tenha, se você tiver 5.000 cargas positivas, que são prótons ali, porque 5.000 elétrons foi para outra placa. Então, a quantidade de carga em cada uma das armaduras é sempre igual, não tem como ser diferente. U é a diferença de potencial, a tensão que existe entre essas duas armaduras. E a unidade de medida da capacitância no Sistema Internacional de Medidas é Coulomb por volt. Carga elétrica é dada em Coulomb, né? Nós sabemos que carga elétrica é dada em Coulomb e tensão em volts. Então, dividido, né? Tá? Só que recebeu, em homenagem aí ao Michael Faraday, já falamos sobre ele, vamos falar mais em eletromagnetismo, recebeu o nome de Faraday. Então, Faraday equivale, né, a C sobre V. Coulomb por volt, Faraday, tá? Então, o nome do cara é Faraday, né? Mas a gente escreve Faraday, é a medida de capacitância. Se você escrever Coulomb por volt, tá correto também, não tem problema nenhum, tá? Ok? Na prática, o Faraday é uma unidade de medida extremamente alta e por esse motivo os capacitores fabricados
e que nós usamos no circuito elétrico, normalmente tem capacidade da ordem pequena. Por quê? Pessoal, como eu falei para vocês, a capacitância é muito alta. Então, para se construir, devido até o preço, né, e os materiais utilizados, os capacitores são muito caros, são construídos para pequenas quantidade de cargas armazenadas. Então, nesse caso, a capacitância 1 farad é uma capacitância enorme. Então, na verdade, o que nós temos ali são microfarad, nanofarad e picofarad. Micro é 10 a menos 6, dividido por 1 milhão, né? O nano é 10 a menos 9, dividido por 1 bilhão, e o pico é 10 a menos 12, dividido por 1 trilhão, ok? Então, vamos lá, que as medidas mais frequentes que nós temos em capacitância é o microfarad, nanofarad e picofarad, tá? Então, micro, né, nano e pico. Milimicro e nanopico. Aí nós temos, então, essas medidas que utilizamos aqui, que é o mais comum, né? É igual um coulomb também. Um coulomb é enorme, então 10 a menos 19, né, coulomb. Então, micro. Um coulomb é uma quantidade enorme. Então, 2 elementos importantes a considerar na determinação da capacitância de um capacitor. É a área das placas, essa área, quanto maior a área aí, maior a capacitância, né? Então, essa área é diretamente proporcional à área das armaduras, com a capacitância, com a capacidade que ele tem de armazenar. Lembrando que a distância é inversamente, quanto mais pertinho, melhor. Quanto maior a distância, maior o dielétrico aí dentro, né? Menor a capacitância dele, tá? Então, é diretamente proporcional à área, mas inversamente proporcional à distância, tá? Então, a mesma tensão vai acumular mais carga no capacitor que tiver placa maior. Lembra que potencial ele é inversamente proporcional à distância? Se o potencial diminui a capacidade que nós temos. Então, com a distância muito grande, nós temos o potencial também pequeno, né? Se você colocar isso como referência, o outro lá com a distância maior desse ponto diminui o referencial. Diminui o potencial, desculpe, não é referencial, potencial. Determinada a voltagem de alimentação que você quer e a área das armaduras, toda essa área aqui, que você, o tamanho, né? Também, quanto maior a distância, você sabe, menor a quantidade de carga que vai ser armazenada para o capacitor. Então, essa distância é importante que seja uma determinada distância que te interessa, tá? Mas ser muito grande, a quantidade de carga é muito pequena, ok? A capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas, que é os mais simples de montar, placa plana e paralela, é diretamente proporcional à medida da área dessas placas e inversamente proporcional à medida da distância. Então, nós podemos dizer que a capacitância isso aqui é o dielétrico, ε0, a permissividade, no caso do vácuo, é 8,8 vezes 10 a menos 12, tá? Mas o dielétrico que você colocar vai ser dado para você, não precisa decorar nenhum valor desse, sempre vai ter esses valores, tá? Diretamente proporcional à área, quanto maior a área, maior a capacitância, e inversamente proporcional à distância entre as placas. Quanto maior a distância, menor a capacitância, tá? Esse ε0 do vácuo, se tiver vácuo entre as duas placas, é esse valor aqui. Por isso que às vezes fala que o ar é aproximadamente igual ao vácuo e dá esse valor para você fazer cálculo, só isso. Mas geralmente não se faz os capacitores de ar, tá? A capacitância também depende de uma variável, né, que é o epsilon, que nós chamamos de constante dielétrica. A constante dielétrica, por exemplo, no vácuo é 1. No ar é aproximadamente 1. Por isso que nos exercícios, Enem, vestibulares, coloca ar. Para ser o valor de 1, né? 1 vezes 8,8 ali. O papel já é 3,5, vidro, pirex, 4,5, porcelana é 6, o titanato de estrôncio, que é titânio com estrôncio, né? É 332, olha aí. Então, essa tabela são valores para mostrar para você a diferença, lembrando que você não precisa decorar, tá?
O vácuo é 1, né? Então o ar é aproximadamente 1, às vezes utiliza 1 e assim por diante. Não precisa decorar nada disso, que nas provas serão colocados para você, tá? Vamos agora fazer um exemplo, mostrar para você aqui. Um capacitor, ele é constituído por duas placas quadradas. Aí já fala quadrada porque se ela tem 2 milímetros de lado, aí você consegue achar a área. Você sabe que quadrado é lado vezes lado, né? Então, lado ao quadrado. Tem 2 milímetros de área. Lembra que a capacitância utiliza a área. Então, você precisa pegar essas placas e achar a área da placa. Isso aqui é só a medida do lado, não é a área. A área é 2 vezes 2, 4. 4 milímetros quadrados, né? Sabendo que a distância entre as placas é de 2 centímetros, olha aqui, nós já temos uma medida em centímetro e outra em milímetro, né? Já muda, porque você sabe que divide área por distância. As unidades é importante que sejam parecidas. E a permissividade do meio, ela é microfarad por metro. Então nós temos metro aqui, centímetro aqui, milímetro aqui. Temos que ter a mesma unidade de medida no caso de comprimento. Como o comprimento aqui já está pronto esse valor em metro, todos têm que ser transformados para metro, tá? Vamos determinar a capacitância do capacitor, ok? Então, olha bem, a partir da definição de capacitância, que nós falamos que são de capacitor de placas paralelas, nós temos essa equação. A capacitância é igual a ε0, que é 8,8, né, lá, vezes a área dividido pela distância, tá? Aqui o ε0 deu 80 vezes 10 a menos 6, lá era 8,8 vezes 10 a menos 7. Se você mudar para 88 ou 80, não tem problema nenhum. Deu ε0, você usa o valor que deu, tá? Não tem que decorar nada. Lembrando que área é lado vezes lado. 2 milímetros vezes 2 milímetros são 4 milímetros. Você pode transformar em metro também, antes, tá? Porque você vê aqui, ó, o que nós fizemos aqui? 1 milímetro é 1 vezes 10 a menos 3 metros. Então, nós temos que 1 milímetro quadrado é 1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, 1 vezes 10 a menos 6. 4 milímetros é 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Já fez a transformação. Você podia ter multiplicado também 2 ou elevado a menos 3 metros, né? Elevado ao quadrado. Já teria resolvido. Dá 4 vezes 10 a menos 6. 2 ao quadrado é 4. Aqui multiplica 3 vezes 2, 6. Mesma coisa. Ok? Então não se preocupe que você pode fazer de várias maneiras. O importante é fazer de maneira correta. A distância é 2 centímetros, mas tem que transformar em metro. Aqui não eleva nada ao quadrado. Distância, centímetro, cento é 10 a menos 2. Então nós temos 2 vezes 10 a menos 2. Certo? Então aqui já está tudo resolvido, transformado. Agora a gente coloca na equação, nessa equação que está aí. Olha lá, ε0 80 vezes 10 a menos 6, né? Vezes a área que nós descobrimos que é 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância que é 2 vezes 10 a menos 2. Está tudo em metro, você pode resolver, tá? 4 vezes 8, 32, 320, né? Com zero aqui. Menos 6 com menos 6, a gente soma, dá menos 12. Sinais iguais, soma, repete o sinal, né? Se você dividir 320 por 2, é metade, 160. E aqui o menos 2 vai para cima, mais 2. Então, menos 12 mais 2 dá menos 10. 160 vezes 10 a menos 10. Como capacitância é em farad, né? Nós podemos transformar aqui, andar duas casas, dá 1,6 vezes 10 a menos 8. Então, a letra A, não é isso? Deixa eu 19 aqui. Olha aí, 1,6 vezes 10 a menos 8. Então, você precisava ver qual delas lhe dava certo. Só tem dois 1,6. Esse, o A e o C, né? Então, essa aqui já sabia que estava errado, só que aí a gente percebe que essa está errada. O valor é esse aí, né, que nós fizemos. Então, essa é a medida correta. Tá aí, ó, letra A. Viu? Então, vamos para
mais um pouquinho de aula sobre o capacitor. Olha aí o dielétrico entre as duas armaduras, as duas placas são paralelas, tem uma distância D, que é a distância do dielétrico, né? A maioria dos capacitores, eles contêm entre suas placas um material sólido, em vez de ser o ar ou o vácuo, tá? Então, geralmente é sólido. E não condutor, ele é um dielétrico, é um isolante, né? Isso é feito com vários propósitos. Primeiro, porque pode-se aplicar uma voltagem alta. No caso do vácuo, rapidinho, com a voltagem pequena, ele já preenche, sem que as cargas migrem de uma placa para outra. Além disso, um dielétrico, ele permite que aproximamos uma placa da outra sem que eles se toquem. Com ar, se acontecer alguma coisa, alguém, sei lá, num acidente, encostar, você tem um capacitor, né? Por algum motivo, olha pessoal, por algum motivo, um acidente, bate no capacitor. Aí ele é ar, né? Ou vácuo, né? Então ele pode amassar, encostar. O dielétrico já está dentro. Seria mais difícil dele aproximar. Então até para isso fica mais fácil. Se furar por algum motivo, se fosse o ar, ele escapa, né? O vácuo entra ar, se for, e assim por diante. Então nós temos o sólido, é bem mais prático. Vamos lá então? Como vimos, variar as características geométricas do capacitor significa que nós vamos alterar a capacitância dele, né? Porque depende da área, né? Então verificou-se experimentalmente que se o interior do capacitor for preenchido com um dielétrico, a capacitância aumenta um fator K. Você viu lá que o valor do ar lá é 1, né? Então se você tiver lá o vidro pirex, né? Ou a cerâmica, vai aumentar muito mais vezes aquele valor. No caso dos capacitores de placa paralela, nós temos então que a capacitância é esse valor do dielétrico vezes a capacitância zero, que seria do vácuo. Esse C zerinho seria a capacitância no vácuo. Se você preenche um dielétrico, qualquer dielétrico que você colocar, você multiplica pelo valor de K. O menor é o vácuo, não tem material nenhum. O ar, aproximadamente 1. Já é um material, é um gás, né? E assim por diante, ok? Olha aí, o dielétrico, né, que preencheu. Mais um exemplo. Um capacitor é ligado aos polos de uma fonte de 100 volts. Nessa condição, acumula uma carga de 2 vezes 10 a menos 4 coulomb, né? Certo? Determine, então, a capacitância C1 desse capacitor. Olha, é Q sobre U. Lembra da equação? Como a carga que foi dada é 2 vezes 10 a menos 4, e aqui é 100. 100 pode ser 1 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vai para cima como menos 2. Então, menos 4 com menos 2 dá menos 6. 10 a menos 6, 2 microfarad. Sabe que micro é igual a 10 elevado a menos 6, certo? Então, ficou 2 microfarad. A capacitância C2 desse capacitor, no caso de ser reduzida à metade, a área de confrontação dessa armadura, dividir a área pela metade. Dividindo a área pela metade, a gente sabe que aqui seria 2 frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 2, então 2 vem para baixo, né? Como ele era 2 microfarad, isso aqui representa isso aqui, 2 microfarad, dividido por 2, então se a área cai para metade, a capacitância também cai pela metade. É inversamente proporcional, diretamente proporcional à área. Como a área diminuiu metade, a capacitância diminuiu a metade. Certo? Diretamente proporcional à área. Diminuiu a área, diminuiu também. Ok? As aplicações. Olha, quando nós temos associação de capacitores, numa associação em série, os capacitores apresentam toda a mesma quantidade de carga elétrica. Pessoal, aqui é importante você ter aprendido de resistência elétrica, porque falando de resistência elétrica, é que nós temos. Em série, soma a todos. Em paralelo, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos. O capacitor é o inverso do que acontece com resistores. Vamos lá, então? Lembra disso que você não esquece. Voltando lá, ok? Vamos voltar lá, então, pessoal, para a nossa aula. Ok? Voltando para a nossa aula, isso aí. A tensão de entrada é igual à soma das tensões das armaduras dos capacitores.
Então, um capacitor equivalente tem carga Q, né? Lembrando que em cada capacitor V, nós vamos ter o quê? A tensão é a mesma, né? Vamos somar todas as tensões, a tensão é a mesma. Em paralelo, tem que somar todas as tensões, tá? É igual a soma das tensões. A carga que nós temos, que no caso você tem a mesma carga, mas aí a equivalência é que quando está em série, ó, o inverso do resistor. O resistor em série soma todos eles. O capacitor em série, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos. Pronto, bem simplesinho. E a tensão tem que somar todas as tensões. Lembra que no caso do resistor em série também somava as tensões. Isso aí ficou fácil. Então, o inverso da capacitância é equivalente a uma associação em série de N capacitores, né? Então, para somar 2 é isso aí. Você pode tirar o mínimo de comum, que eu acho melhor, né? E pode fazer essa regrinha também, que vai te ajudar muito, tá? E se for em paralelo? Agora sim, ó, em paralelo não fazer o que era em série do resistor. Olha bem, a tensão é a mesma, em paralelo não tem como, sempre a tensão é a mesma, né? A tensão em série, a tensão soma, em paralelo é a mesma, o mesmo ponto. Isso aí não muda. E a carga acumulada de cada capacitor, aí nós temos as capacitâncias diferentes. Vai acumular uma carga de valor próprio, diferente da carga acumulada pelos demais. No entanto, a soma das quantidades das cargas, é só somar todas as cargas, né? Em série as cargas são iguais, e aqui a gente soma todas as cargas, tá? E aí, soma das cargas. Lembra que lá, em série, as cargas são iguais. Lembrando, né, aqui, ó, CV vai ser C1, V1 e tal, tudo normal, tá? Simplificando, a capacitância é só somar. Só somar, pessoal. Lembra que em paralelo soma, que é o inverso de resistores. E em série, a capacitância equivalente inversa é igual à soma do inverso das capacitâncias de cada um. A capacitância do capacitor equivalente, em paralelo, está aqui, ó. É só somar as capacitâncias. Vamos mais um exemplo? Olha aí. Circuito mostrado na figura tem uma força eletromotriz da bateria aqui de 10 volts. Resistência interna da bateria, né, 1 ohm. Sabendo que essa resistência externa é 4 ohms e a capacitância aqui, 2 microfarad. Então vamos ver a indicação do perímetro de zero, diz que o perímetro aqui vai medir zero, corrente zero. A carga armazenada é 16 microcoulomb, nós temos que calcular cada um. A tensão entre os pontos A e B, tensão sobre R, é de 2 volts. E a corrente de resistência que passa aqui, a corrente, vai ser de 2,5 amperes. Então vamos ver. Olha, o capacitor está totalmente carregado. Logo, a corrente IC, corrente aqui, vai ser zero, porque quando ele está carregado, ele fecha o circuito, não passa mais corrente, até que você descarregue ele. Então, é correta a primeira, tá? Agora aqui, vamos calcular cada um? Olha bem, usando a equação de gerador, né? Só que agora nós temos aqui 2 aqui, junto aqui em paralelo, né, dentro. Aquela, o que é que fez? Jogou uma equação dentro da outra, tá? Então, nós temos aqui 10, né? De novo, colocando o E aqui, 4 mais 1, que nós tínhamos aqui 4, mais 1, 5. 10 dividido por 5, 2. 10 menos 2, 8. Então, a tensão é de 8 volts, tá? Com uma carga vezes a capacitância, 8 vezes 2 vezes 10 a menos 6 dá 16 vezes 10 a menos 6. Então, a carga é 16 microcoulombs, certo? Calculando aqui, ó, a tensão entre o I e a B é R vezes I. 10 dividido por 2, nós vimos lá, né? E 4. Então, porque está peraí. Falando a terceira aqui vai dar errado, né? Estava dizendo que é 8 volts, né? 20 dividido por 2 vai dar 10, tá? 2 amperes. Então, a alternativa A fica como correta, deixa eu voltar aqui, 31.
que é apenas 1 e 2. As outras duas não deu certo, não deu 8 volts lá, né? Nós vimos, apenas 1 e 2 estão corretas, tá bom? Bom, pessoal, aí o cálculo fica facinho de você fazer, refaz de novo, vê que as duas últimas não bateu o valor, então só a primeira, porque realmente é 0, e aí a carga que deu 16, as outras não bateu, era 8, não deu 8. Bom, lembrando que a aula continua.